Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler o primeiro versículo. E no primeiro dia da semana, de madrugada, sendo ainda escuro, pulei aqui. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Agora lá no versículo 19, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Lá no versículo 24 agora, meus irmãos, diz assim: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E o versículo 26 diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui para ouvir a sua palavra hoje à noite. Nós pedimos em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Que o Espírito Santo abençoe este momento da pregação. Nós vamos meditar na Sagrada Escritura, que o Senhor abra os textos para a nossa compreensão e, ao mesmo tempo, Senhor, nos abra o coração para nós podermos ouvir com sinceridade, com humildade, com obediência, com fé. E obediência para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Seja conosco. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós lemos aí esses versículos e eu só quero aqui destacar, antes de nós começarmos a falar aqui, tratar do assunto, mas eu só quero destacar a questão do dia da semana. Dia da semana que esses versículos eles tratam para nós. Vamos ler aqui de novo apenas os versículos agora que enfatizam o dia da semana. Temos o primeiro versículo que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Agora, lá no versículo 19, é mais um destaque deste dia. Veja que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, do mesmo dia que começa o capítulo. E o João ainda destaca assim: o primeiro da semana. Veja que ele fala, chegando à tarde daquele dia, aí ele destaca: o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Jesus chegou e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O versículo 24 fala da ausência de Tomé. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Mas veja que aí destaca de novo o dia, porque no versículo 26 diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco.
Então, 8 dias depois, era de novo o primeiro dia da semana, mas não mesmo o primeiro dia, mas o primeiro dia seguinte, 8 dias depois. O primeiro dia da semana é o nosso domingo. Então, meus irmãos, é muito interessante, e é disso que eu quero falar hoje. Quando eu fiz a exposição aqui com vocês do capítulo 20, nós já concluímos esse capítulo 20 aqui, eu destaquei para vocês, olha, João, ele destaca este primeiro dia da semana durante o seu relato da ressurreição de Cristo. E ele destaca por 3 vezes. Então ele diz, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Aí ele fala, na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. E depois, Jesus aparece então naquele primeiro dia da semana, no dia que ele ressuscitou. Mas ele só vai aparecer de novo 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana seguinte. Então, eu fiz questão durante a exposição de destacar para vocês exatamente essa ênfase de João aqui. Então, por que João, e esse é o meu assunto hoje, por que João destaca este dia, o primeiro dia da semana, meus irmãos? Este primeiro dia da semana que foi o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que eu quero mostrar para vocês hoje à noite é que este dia se tornou, desde aqueles primeiros momentos ali, claro que isso foi sendo compreendido cada vez melhor pela igreja primitiva, mas aquele dia começou a ser entendido, e desde aqui desse início, como um dia muito importante, como um dia especial, como um dia em que a igreja deveria valorizar e destacar exatamente por causa do que tinha acontecido neste dia da semana. O que tinha acontecido? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada eu falei para vocês aqui, nós fizemos uma pregação inteira, mostrando para vocês como a ressurreição de nosso Senhor, ela é a nossa esperança. Porque nós vivemos num mundo mau, irmãos. Essa semana mesmo, com certeza vocês tiveram contato com muitas notícias ruins. Só nós entrarmos na internet, né? E nós percebemos que o mal é real, que o mal está perto de nós. Que o mal não só está perto de nós, mas como eu falei semana passada, o mal está dentro de nós. Nós percebemos que somos tendentes a fazer certas coisas que têm que ser controladas, que não podem se deixar livre, não podemos deixar livre os nossos impulso de ira, certos desejos que nós sabemos que tendem, meus irmãos, a atos graves que vão prejudicar tanto a nós como ao nosso próximo. Nós percebemos então que existem males, existe o mal, e existe então alguma coisa errada no mundo. Semana passada eu falei para vocês, o que há de errado no mundo? O que há de errado no mundo é o pecado. Nós vimos que existe o mal, nós estamos inclusive envelhecendo, um dia nós vamos morrer, e o mundo, ele é mau, e o mundo tem choro todos os dias, e o mundo tem morte todos os dias, e nós sabemos que todos nós vamos morrer. Então, a grande questão que se levanta é o que há de errado no mundo, e a Bíblia responde, a Bíblia diz assim, é o pecado, o salário do pecado é a morte. E ela diz então, que Cristo Jesus é a salvação, é a solução. Nós devemos entender que a ressurreição de Cristo em um mundo de mal, de morte, de pecado, de destruição, de coisas terríveis que nós vemos em nossa volta, a ressurreição de Cristo é a esperança. Nós podemos dizer assim, teve um homem no mundo que viveu nesse mundo sem pecar, que morreu pelos pecadores, pagando pelos pecados deles, e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Portanto, a ressurreição de Cristo significa o quê, meus irmãos? Que o problema do mundo, que é o pecado, foi vencido e que a morte foi vencida. Então, em todo esse mundo, nenhuma filosofia, nem mesmo a tecnologia, nós vivemos num mundo de grande conhecimento científico, nós vivemos num mundo de alta tecnologia, nós vivemos num mundo onde já se consegue observar estrelas e galáxias
a milhões de anos-luz de nós. Nós vivemos no mundo, meus irmãos, em que todas essas coisas existem, mas os homens não conseguem compreender e não conseguem achar uma solução para o mal e para a morte, porque a única solução tem que vir de Deus, e essa solução veio na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a mensagem da Bíblia. É por isso que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, e a igreja, ela é a anunciadora das boas notícias. A igreja é luz do mundo. A igreja é aquele, no mundo de trevas, onde as pessoas estão perdidas, não sabem para onde ir. A igreja é um luzeiro que está apontando para Cristo, que está mostrando Cristo e que, enfim, está aqui para anunciar a boa notícia. Você sabe o que é o evangelho, né? Evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia. A igreja está para anunciar. A igreja é esse povo, irmãos, que foi redimido, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que vai morrer. Nós sabemos que nós vamos morrer, mas nós cremos na promessa que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós cremos em 1 Coríntios capítulo 15, que diz que Jesus, se Jesus ressuscitou, nós sabemos que nós vamos também ressuscitar, que Cristo é a primícia dos que dormem. Nós temos essa esperança e nós queremos levar essa esperança para as pessoas lá fora. Nós somos um povo peregrino. Nós não somos um povo que está construindo uma cidade neste mundo e que não põe grandes esperanças neste mundo, porque nós sabemos que esse mundo vai passar. Nós estamos esperando um reino celestial. Nós somos, eu falei para vocês semana passada também, nós somos como cidadãos, assim, como pessoas de outro planeta, de outro reino. A igreja de Cristo, ela é de outro reino, e nós estamos aqui então. Cada igreja local é como uma embaixada do céu, é como uma embaixada que está para anunciar este reino, e cada cristão é como embaixador desse reino, que está para anunciar o reino de Deus. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui como luzeiros do mundo. Mas nós, meus irmãos, nós, durante a semana e diariamente, nós estamos tendo contato com este mundo mau e pecador e cheio de morte. Nós estamos para ser sal e luz a eles. Jesus não diz assim, olha, Você lembra que Jesus diz em João capítulo 17? Você lembra? Ele diz assim, eu não peço que os tires do mundo. Lembra que Jesus orou? Jesus diz assim, eu não peço, quando ele orou ao Pai, ele disse, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Não tires do mundo, ou seja, Jesus não quer que nós saiamos do mundo, que nós criemos um grupo, uma cidadezinha só que mora crente, não é isso. Nós temos que estar no mundo, nós temos que estar nas escolas, nas universidades, nas empresas, em todos os setores da sociedade. Por quê? Porque nós temos que testemunhar, nós temos que falar do reino de Deus, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Ele não quer que nós nos isolemos. Mas para nós fazermos isso, irmãos, e é isso que eu quero que vocês pensem hoje à noite, para que nós façamos isso, nós temos que estar preparados, nós temos que estar continuamente sendo fortalecidos e sendo edificados nessa palavra do reino de Deus. Nós temos que estar sempre meditando na palavra, sempre olhando para a cruz, sempre buscando a graça de Deus, porque não é fácil, não é fácil. Nós vivemos num mundo que nós devemos amar as pessoas, anunciar o Evangelho a elas, orar por elas, mas elas não gostam do Evangelho, elas não amam a Deus, elas odeiam a Deus, elas vão se opor em muitas formas, de muitas maneiras, à mensagem do Evangelho. O mundo, Jesus também disse, quando Jesus diz lá, não peço que o tires do mundo, mas que o guardes do mal, ali mal é o maligno, é o diabo, é o príncipe deste mundo. Na oração do Pai Nosso está escrito, né? Nós oramos o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes o que, irmãos? Cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a mesma oração do Pai Nosso tem um pedido lá, livra-nos do mal. Na oração sacerdotal de Cristo, Jesus orou, Pai, livra-os do mal. O que é o mal? O mal é este maligno. O mal é este pai da mentira que está no mundo e que
Nós somos enviados ao mundo, mas nós precisamos ser protegidos do mal, nós precisamos ser protegidos da mentira, do engano. Quando nós vamos para o mundo, meus irmãos, ter contato com o mundo, nós somos bombardeados por tentações. Quando nós abrimos o nosso celular para assistir alguma coisa, um vídeo, para ver uma notícia que seja, ali está o mundo. Ali estão as ideologias, os pensamentos, as crenças, as práticas do mundo. Quando nós vamos ter contato com os nossos colegas de trabalho, de escola, de universidade, enfim, todos os lugares, eles não amam a Deus, não temem a Deus. Ali está o mundo. Eles querem que nós sigamos os pensamentos deles. Eles nos convidam para isso. Eles nos tentam a isso. Eles não gostam do Evangelho. O mundo, Jesus disse, odeia a Deus. Quando nós então estamos semanalmente, dia após dia, de segunda a sábado, lidando com todo tipo de pessoas, a maioria dessas pessoas não são cristãs, a maioria dessas pessoas não temem a Deus, a maioria dessas pessoas não querem que você abra a Bíblia para elas querem falar de tudo, mas elas não querem saber da mensagem, da boa notícia do Evangelho. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós temos um dia na semana, ouça o que eu vou lhe dizer agora, um dia na semana em que nós temos como que uma pausa nisso, né? E nós somos chamados a nos reunirmos, a nos congregarmos com aqueles que têm a mesma fé e a mesma esperança que nós temos, para, nesse dia, e em contato com essas pessoas, se elas estiverem fazendo a vontade de Deus, evidentemente, se aquela igreja for uma igreja realmente fiel, que prega a palavra, neste dia nós teremos contato com outro tipo de influência, que é a influência não do mundo, mas do reino de Cristo. É a congregação dos santos. É a igreja de Deus que se reúne num dia da semana para meditar, para falar das coisas do céu, e não para falar e para pensar como os mundanos, como nós somos bombardeados semana inteira pelos pensamentos e pelas ideias dos incrédulos e dos mundanos. É um dia em que nós nos voltamos e nós nos reunimos com essas pessoas. E nós fazemos isso simplesmente para fazer uma reuniãozinha social, para, enfim, termos contato com essas pessoas que nós gostamos, que nós amamos, porque afinal de contas elas pensam igual a nós. É só isso? É só um contato social? Não! É um culto. Portanto, nós nos reunimos apenas para encontrarmos pessoas que nós amamos. Nós fazemos isso sim, nós queremos encontrar essas pessoas, e se nós somos cristãos, a nossa maior alegria é ter esse encontro e essas conversas com esses irmãos, mas não é só isso, irmãos. Na verdade, essa nossa reunião é para adorar o mesmo Deus que nós amamos. Quando nós vamos para a nossa segunda-feira, nós estamos lidando com pessoas que adoram vários ídolos, e essas pessoas vêm falar desses ídolos para nós, e elas expressam aquele amor aos seus ídolos. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a intelectualidade, pode ser o que for, o trabalho delas. Elas têm vários ídolos, e elas abrem as suas bocas, e elas falam desses ídolos para nós continuamente, sem nenhum pudor, porque aquilo está no coração delas. O Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio o coração, e elas têm isso no coração. Mas quando nós chegamos na igreja, nós vamos nos reunir para falar não de um ídolo, mas para falar do Deus verdadeiro, para adorar a Ele, para louvar a Ele. Então a congregação dos santos nesse dia especial é uma congregação que não é uma mera reunião social, mas é sim, é uma sociedade. É uma vida em comunhão, é uma comunidade, mas é uma comunidade que se reúne, não apenas para conversar uns com os outros, mas para adorar a Deus
para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus em culto público e para conversar sobre este Deus, que o crente não pode ter isso com outras pessoas. É um dia, meus irmãos, de adoração, de louvor. É um dia que eu posso dizer assim, como eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos, é o meu desejo que vocês entendam isso. É o melhor dia da semana. É o dia que nós devemos esperar com alegria. Por quê? Porque é o dia que, se nós somos cristãos e se nós amamos a Deus, é o dia que nós mais anelamos, mais desejamos, porque é esse dia separado, esse dia especial em que nós não precisaremos, pelo menos nesse dia, estar em atividades e ouvir tanta coisa absurda, tanta bobagem que as pobres pessoas que estão em trevas falam para nós, e que nós amamos essas pessoas, nós queremos a salvação delas, mas aquilo para nós é terrível ouvir aquilo. Mas nesse dia nós vamos ouvir os nossos irmãos, nós vamos ouvir eles falarem de Cristo, nós vamos ouvir eles falarem do Deus que nós amamos. É um dia que nós podemos chamar da antessala do céu. É um dia em que nós podemos experimentar algo ainda que é muito pequeno, mas algo real do que vai ser o céu. É um dia que nós podemos perceber o perfume da glória, experimentar algo da santidade de Deus de forma mais concreta, porque nós temos contato com os piedosos, com aqueles que amam a Cristo, com aqueles que amam o Senhor. É o dia que nós podemos ouvir a sua palavra, é o dia que nós podemos cantar a Ele, é o dia que nós podemos orar juntos a Ele, é o dia que nós podemos, enfim, meus irmãos, tratar daquilo que nós mais amamos, se nós somos realmente cristãos. Se nós realmente não servimos ídolos, mas servimos a esse Deus verdadeiro. É o dia que não é um peso, que não é um sacrifício, mas é um deleite. É um dia que é uma alegria. É o dia que é o dia do nosso maior prazer. É assim que a Bíblia fala, irmãos, do dia do Senhor. E eu queria mostrar isso para vocês nas Escrituras hoje, tá bom? Eu já quero até dizer aqui que se eu não concluir hoje, semana que vem eu vou continuar. Já quero até falar para vocês. Mas eu espero que eu conclua hoje. E eu tenho aqui, então, que destacar esse dia, porque João destaca esse dia. Ele fala, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ele fala, na tarde daquele mesmo dia, os discípulos estavam reunidos. Ele fala que 8 dias depois, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, no primeiro dia seguinte, no domingo seguinte, Jesus se reuniu com eles novamente, Jesus se apresentou, melhor dizendo, a eles novamente, e especialmente a Tomé, primeiro dia da semana. Eu quero falar, meus irmãos, então, a vocês hoje de 7 pontos aqui. Como eu disse, são 7 coisas que eu quero falar e eu quero tratar delas com calma. Então, talvez eu não consiga concluir tudo hoje. Se eu não conseguir, semana que vem não vamos falar. Mas eu tenho 7 coisas para falar para vocês hoje sobre este dia, conforme o Evangelho de João e conforme as Sagradas Escrituras. Existe uma ligação deste dia com a ressurreição de Jesus, com a nova criação que Deus está operando no universo. Esse dia está ligado à ressurreição e à nova criação. Segunda verdade que eu quero tratar hoje, meus irmãos, é um dia de congregação, e é um dia de congregação alegre e cheia de paz, exatamente porque é um momento de meditação na ressurreição de Cristo e nessa nova criação que Deus está operando no mundo. Depois eu vou explicar melhor, os irmãos. Terceiro lugar, eu quero falar, meus irmãos, que é um dia que nós vamos falar de que Jesus Cristo, ele está no céu. Ele é um rei celestial.
que subiu ao Pai. Em quarto lugar, nós vamos ver que é um dia em que nós vamos falar de nossa missão ao mundo, ou seja, como eu falei para vocês agora na introdução, nós passamos 7 dias em que nós lidamos com pessoas que estão em trevas. E Jesus não disse para nós sairmos do meio delas, Jesus nos enviou a elas. Mas nesse dia nós vamos falar de nossa missão e nós somos capacitados à missão. Então eu posso dizer para vocês assim, já estou adiantando, que esse dia é o dia que nós somos preparados para os 6 dias. A semana tem 7 dias, né? Então, neste dia, nós somos capacitados para os outros 6 dias, para sermos missionários nos outros 6 dias. Em quinto lugar, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que este dia exige preparação. Ou seja, se eu quero aproveitar este dia, eu preciso me preparar para este dia. Em sexto lugar, eu quero falar para os irmãos que há uma grande tristeza quando um cristão desperdiça este dia. Quando o cristão não dá valor a este dia. Ele perde muito, irmãos. Mas se ele se arrepende e se ele se corrige, ele passa a experimentar grande alegria neste dia. E Tomé é o maior exemplo disso. E por último, eu quero dizer para os irmãos que este dia é o dia da vida eterna. Se eu puder falar assim para os irmãos, é como se nós, nos 6 outros dias, nós tivéssemos contato direto com a morte. Mas este dia é o dia que a gente tem contato mais próximo com a eternidade, com a vida eterna. Então, que dia é esse? É o primeiro dia da semana. É o domingo, dia do Senhor. Eu quero defender aqui, meus irmãos, biblicamente, que este dia é um dia especial. Inclusive, já me permitam aqui eu dar um convite para vocês. Domingo que vem, de manhã, nós vamos começar a falar exatamente do 4º mandamento. Nós vamos fazer vários domingos aqui em que nós vamos tratar muito melhor sobre como guardar o dia do Senhor, que é o 4º mandamento, né? Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Mas vamos lá, meus irmãos. Vamos olhar para esses pontos aqui. O primeiro ponto, então, que eu quero tratar com vocês é que este dia é o dia da ressurreição, é o dia da nova criação. É o dia que está intimamente relacionado com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e com a nova criação que teve início com a pessoa de Jesus Cristo, com a bendita pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a Escritura Sagrada, ela fala como que de 2 criações. Nós temos uma primeira criação, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, né, especialmente. E a Bíblia fala de uma nova criação, ou de uma recriação, que está no Apocalipse, especialmente nos capítulos ali 20 e 21 do Apocalipse. Então, a Bíblia fala de que Deus é o Criador. Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador de todas as coisas, que criou tudo do nada pela sua palavra bendita. Mas ela fala também que Deus há de restaurar esta criação, porque esta criação, ela foi destruída, ela foi maculada, ela foi manchada pelo pecado. Pelo pecado. A Bíblia fala do pecado dos anjos e a Bíblia fala do pecado dos homens, especialmente em Adão. Então, nós temos essas 2 criações. E entre a mensagem dessas 2 criações, que na verdade a segunda é como uma recriação, é uma restauração de todas as coisas, nós temos que tudo isso que acontece, tudo isso que ocorre é através de uma pessoa que Deus enviou. Um homem, que é Jesus Cristo. Então, tudo está como que colocado nele. Sobre ele foi posto, nós podemos dizer assim, qual é o ensino da Bíblia? É que sobre o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, foi colocada a maldição dessa criação manchada. Ele carregou o pecado
e a morte. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também ensina que quando o Senhor Jesus ele passa 3 dias no túmulo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, aí já é a nova criação. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 15, aquele é o grande capítulo da criação, Paulo vai dizer então na carta aos Coríntios que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo venceu o pecado. Ele diz em Gálatas que ele levou sobre si nossos pecados e a nossa maldição, e que com ele começa, lembra que ele diz também em outra parte, em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo tudo se faz novo, em Cristo tudo se renova, tudo é restaurado, porque ele é o cabeça de uma nova criação, ele é o cabeça de uma nova humanidade. Nele está a restauração do cosmos. Nele, Deus, ele recria um mundo sem pecado, um novo céu e uma nova terra. Então, nessa bendita pessoa está colocada a maldição da primeira criação que foi manchada, e está o surgimento de uma nova criação, de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem cristã. É isso que nós temos que anunciar ao mundo. Olha, em Jesus Cristo tudo se faz novo. Ele é a restauração, ele é a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Ele é a vitória sobre este mundo mau. E a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela sempre nos deixa como que lembretes, meus irmãos, porque Deus nos conhece. Deus sabe que nós precisamos, Deus sabe que nós necessitamos de ser lembrados continuamente. Vou colocar alguns exemplos para vocês. Quando o Senhor Deus, quando Noé, Deus encerra ali o dilúvio, e Noé sai da arca com os animais, Deus estabelece um lembrete daquilo que ele tinha feito, que é o arco-íris. Deus diz assim: o meu arco será este lembrete. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus deixa outro lembrete. Deus deixa a Páscoa, Deus deixa aquele animal que ano a ano tinha que ser morto como lembrança da libertação do Egito. Então Deus deixa esses lembretes. Nós temos o nosso grande sacramento, ordenança, que nós lembramos exatamente do que Jesus Cristo fez por nós, que é a ceia do Senhor, que nós estamos sempre lembrando de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Mas nós temos um outro lembrete, nós temos um outro marco para nos lembrar dessa grande obra de Deus, que é o dia do Senhor. E isso vem desde o Antigo Testamento, meus irmãos. Nós temos 10 mandamentos, e a lei moral de Deus, que está nos 10 mandamentos, o 4º mandamento trata deste dia que deve ser separado dos outros dias como um lembrete do que Deus fez, para que nós não esqueçamos do que Deus tem feito por nós, do que Deus tem operado por nós. E aí eu quero convidar vocês a abrirem comigo 2 textos aqui que vocês já conhecem muito bem, que nós estamos abrindo continuamente domingo de manhã, que primeiro é Êxodo, capítulo 20. Por favor, abra a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. No versículo 8, Êxodo capítulo 20, no versículo 8, diz assim a Sagrada Escritura: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aí ele vai dar um motivo porque nós temos que guardar este dia. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja então que este dia é um lembrete do descanso
de Deus na criação, que é o 7º dia, sábado, dia do descanso de Deus e o dia do nosso descanso também. E a lembrança deste dia deve ser a lembrança de que Deus é o nosso Criador, que Ele fez, observe o destaque, Ele fez o céu e a terra, Ele fez todas as coisas. Ele é o Criador. Então, no dia do sábado, o judeu deveria parar tudo. Ninguém deveria trabalhar, ninguém deveria comerciar, fazer comércio, ninguém deveria ir para nenhum lazer. Eles paravam tudo. E eles, naquele dia, eles iam para o culto. E eles iam, então, lembrar de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E celebrar e agradecer a Deus pela boa criação de Deus. Que Deus fez tudo segundo Gênesis, muito bom. Mas eu quero ler agora com vocês Deuteronômio. E Deuteronômio, ele acrescenta mais um lembrete em relação a esse dia. Vamos ver agora Deuteronômio capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos no capítulo 5. E neste trecho, irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele nos dá mais um lembrete. Vamos ver aí qual é o lembrete do Senhor. No capítulo 5, vamos ler novamente o 4º mandamento, que está lá no versículo 12. O 4º mandamento está no versículo 12, que diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque o teu servo e a tua serva, melhor dizendo, o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora veja que ele aqui não fala da criação. Lá em Êxodo ele fala da criação. Aqui ele dá um outro motivo para nós guardarmos, um segundo motivo. Versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. O teu servo deve descansar e tu deves te lembrar que tu também foste escravo, que tu também foste servo no Egito, e deves te lembrar que Deus te tirou dali, e de Deus te libertou, por isso Ele te ordenou que guardasses o sábado. Então o sábado ele é o lembrete de 2 coisas, irmãos, no Antigo Testamento. Primeiro, ele é o lembrete da criação, ele é a celebração da criação. Então o povo deveria se reunir para adorar e agradecer a Deus, celebrar o Senhor pela boa criação de Deus no céu, do céu e da terra. Agora antes um pouquinho de eu vir aqui, irmão, eu fiquei assim maravilhado, né? Eu gosto de olhar para o céu. O céu para mim é uma coisa linda, maravilhosa. Eu olhei assim, tinha uma nuvem linda assim, parece uma coluna, né? E eu falei aqui de manhã para você, até mostrei para a Carol. Eu falei de manhã aqui para vocês que ontem à noite eu vi a lua. Então essas coisas me deixam assim. Eu creio que todos nós, né? Todos vocês também. É uma maravilha, irmãos. E a Bíblia diz assim: o Senhor criou tudo isso. O Senhor mantém todas essas coisas. Então, quando nós nos reunimos, quando o judeu se reunia no sábado, era para dar glória a Deus pela criação, pela providência. Mas tinha o segundo motivo: a libertação do Egito. O segundo motivo, ele era mais, como é que eu posso dizer assim? Nós lemos hoje no Salmo 147, nós começamos o culto 147, e o Senhor diz lá, o salmista diz lá: louvemos ao Senhor, está no finalzinho do Salmo, louvemos ao Senhor pela sua lei, pelos seus juízos, pela sua palavra, porque Ele deu para nós, para Israel, e não deu para nenhuma nação. Portanto, esse dia do sábado também era para que o povo de Israel agradecesse algo que Deus fez só por eles. Deus não fez pelo Egito, Deus fez por eles. Deus os libertou do Egito. Eles deveriam agradecer pela antiga aliança, que foi a libertação do Egito. Então tinha esses 2 motivos, tá, irmãos? A criação
e a libertação no Egito. Então, o israelita, ele adorava a Deus naquele dia. Nos outros dias não é que nos outros dias ele não adorasse, ele devia adorar, mas aquele era um dia que ele separava para meditar, para celebrar a criação de Deus, a obra de Deus na criação e a obra de Deus na salvação do Egito. E nós sabemos, e esse é o meu ponto agora, que essas duas coisas apontam para novas realidades nos tempos da nova aliança. Porque nos tempos da nova aliança, nós temos uma recriação. E nos tempos da nova aliança, nós temos a nova aliança, né? Que é uma aliança muito melhor. Lembra de Hebreus? Hebreus diz, eu vou trazer, que o Senhor prometeu trazer uma aliança muito melhor do que aquela. Porque aquela era uma aliança só para um período e tinha em vista a terra e a descendência física de Abraão. Mas a nova aliança, ela é espiritual, ela tem a bênção espiritual e ela promete, portanto, uma descendência espiritual, mas promete também uma cidade celestial. E é isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Nós estamos dizendo para vocês que isso aqui já está apontando para a nova criação, e isso já está apontando para a nova cidade, a nova aliança, que é através dela que vem esta nova cidade, esse reino de Deus, esse reino de Cristo. Vamos então, em posse dessas ideias do Antigo Testamento, vamos olhar agora para João novamente. Vamos olhar para João. João, ele destaca, vamos voltar para João capítulo 20. Ele destaca, meus irmãos, com muita clareza, a relação do domingo com a nova criação de Deus, com o que Deus está fazendo. No Antigo Testamento, deixa aberta a sua Bíblia no capítulo 20, no Antigo Testamento, capítulo 20 de João, no Antigo Testamento, o povo de Israel se unia ali, se congregava para lembrar da primeira criação. Só que a primeira criação, ela tinha sido manchada pelo pecado. E agora, na nova aliança, o povo de Deus, ele se reúne para falar da nova criação. E essa nova criação, ela como que se penetrou nessa antiga criação. Quando você pensa assim, meus irmãos, o Senhor Jesus veio do céu e ele se encarnou por um milagre. Ele foi feito homem. Ele se revestiu de humanidade no ventre de uma virgem de Israel, Maria. E ali o seu corpinho foi crescendo, como todas as crianças, né? Até então que ele nasceu. Então, ele veio do céu, mas ele veio como servo sofredor. Ele veio para sofrer, e ele sofreu 33 anos. Sofreu. E finalmente morreu como um criminoso numa cruz terrível. Ali, como eu falei há pouco, Jesus estava carregando a maldição, as dores, o pecado, a morte, o sofrimento que ocorreu nessa criação de Deus, desde Gênesis capítulo 3. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, o que é que está acontecendo? Ele está vencendo e Jesus não morre mais. Jesus não sofre mais. Jesus não se humilha mais. Jesus ele só está subindo, ele ressuscita e depois ele sobe ao céu. É a exaltação de Cristo. E ele em breve vai voltar, só que ele não vai voltar mais no ventre de uma virgem. Ele vai voltar como rei, juiz, para estabelecer o novo céu e a nova terra. Então tudo isso é ensino das Escrituras. Veja só que coisa. Então nós estamos, irmãos, neste momento aqui que Jesus ressuscita, ele está dando ali a primeira grande manifestação dessa nova criação, porque ele é o homem que não morre mais. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, não lembra?
depois de 4 dias morto. Vocês lembram que Jesus ressuscitou o filho da viúva? Vocês lembram que pessoas ressuscitaram, inclusive em Atos dos Apóstolos? Vocês lembram disso, não lembram? Mas essas pessoas ficaram vivas? Não, elas morreram. Aquela ressurreição não é a mesma ressurreição daqui. Jesus é o primeiro que ressuscitou para não morrer mais. Porque ele não... Ali, a ressurreição de Lázaro, por exemplo, foi uma ressurreição ainda para ele continuar o Lázaro desse mundo, vivendo aqui, que depois morreu de novo. Mas Jesus ressuscita para não morrer mais. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é, por isso que Paulo vai dizer, ele é a primícia dos que dormem. Veja, quando tem a semeadura, aí semeia, aí tem o primeiro fruto. E o primeiro fruto é delicioso, é saboroso, é gostoso, é bom, mas é o primeiro fruto. Os outros frutos ainda não nasceram, mas eles vão ainda nascer. Mas aquele primeiro fruto, ele já mostra os outros frutos, ele já mostra o que vai acontecer. Então, dessa forma, comparando aqui, o Senhor Jesus é esse primeiro fruto. O Senhor Jesus Cristo é o primeiro homem de uma raça do novo céu, da nova terra, dessa recriação, dessa criação redimida pelo sangue dele. E depois, nós vamos ressuscitar também para não morrer mais. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Eu quero enfatizar muito. E no primeiro dia da semana, vamos ler o primeiro versículo? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. No primeiro dia da semana, Jesus Cristo sai do túmulo. No primeiro dia da semana, o túmulo está vazio. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscita para inaugurar uma nova era, uma nova raça. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, ele fala para Madalena, no versículo 11, Madalena que estava chorando, Maria Madalena, ele fala no versículo 13, versículo 15, por que choras? No primeiro dia da semana, ele se apresenta a ela. E é no primeiro dia da semana que ele se apresenta aos discípulos tristes de Emaús, que estão indo para Emaús tristes, com os passos pesados, tristes. É no primeiro dia da semana. É no primeiro dia da semana que os discípulos estão reunidos, e eles ali reunidos, de repente o Senhor Jesus Cristo, para comentar o que já tinha acontecido, né? E para falar de que Maria Madalena, as mulheres já tinham dito que viram o Senhor, e aí chegam os discípulos de Emaús contando que viram o Senhor, e eles estão ali reunidos, e é no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus Cristo diz: paz seja convosco, e se apresenta para eles e diz assim para eles: vejam, toquem em mim. É no primeiro dia da semana, meus irmãos, que o versículo 19 diz, né, que ele se chega. E no versículo 20 diz assim, olha, leiam comigo. Dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos, o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Primeiro dia da semana que ele se mostra a eles. Lá, o Lucas 24 diz que ele falou assim: toquem em mim, vejam que eu não sou um fantasma. E Jesus perguntou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Eles tinham lá um peixe, ele comeu o peixe com eles. No primeiro dia da semana, Jesus se apresenta vivo. Mas é também em outro primeiro dia da semana que Jesus aparece a Tomé. Jesus não aparece no segundo dia, no terceiro dia, nem no quarto dia. É muito significativo, é muito importante que 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia seguinte da outra semana, no início da outra semana, é que ele se apresenta a Tomé. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez discípulos reunidos com ele. Chegou Jesus e de novo, com as portas fechadas, disse: Pai seja convosco. E ele olhou para Tomé, que estava duvidando do que, irmãos?
da ressurreição, meus irmãos. E ele diz para Tomé assim: Tomé, põe o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, acredite que eu ressuscitei, acredite que eu estou vivo. É no primeiro dia da semana que ele fala que ele apresenta as evidências da sua própria ressurreição ao seu triste discípulo Tomé. E Tomé crê, e Tomé se alegra, e Tomé confessa: Senhor meu e Deus meu. É no primeiro dia da semana, meus irmãos. Mas é também no primeiro dia da semana que os outros livros da Bíblia vão tratar e vão mostrar que a igreja começou a se reunir neste dia. Ela entendeu que este era o dia da ressurreição. É por isso que eu coloquei aí no nosso programa Domingos da Ressurreição, porque é o domingo da ressurreição. O dia do Senhor é o dia da nova criação, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês querem ver uma coisa, irmãos? Abram comigo agora Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. E vejam, Atos capítulo 20, versículo 7. E vejam a igreja já no tempo de Paulo. Muito tempo depois, portanto, quando Paulo já era pregador, apóstolo, e diz aqui no capítulo 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o que, irmãos? Partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, no primeiro dia da semana. Olha o que diz também, por favor, abram comigo agora, 1 Coríntios, capítulo 16, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16. O apóstolo Paulo dá uma recomendação à igreja de Corinto, e ele diz para que a igreja obedecesse a recomendação em que dia? Veja que dia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. E quando vocês deveriam fazer isso? No primeiro, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei o que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então juntem no primeiro dia da semana. Era um dia então que eles partiam o pão, era o dia que eles faziam as coletas, era o dia que eles se congregavam como igreja cristã, já desde os seus primórdios. Eu não vou explicar esse detalhe aqui, mas eu só vou citar. Foi no primeiro dia da semana, o Pentecostes. O primeiro dia da semana foi o dia da vinda do Espírito Santo. Eu não vou explicar isso agora, né? Mas eu quero só ler mais um versículo para vocês. Foi neste dia que Deus deu o Apocalipse a João. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Veja o que João diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro. Este dia do Senhor é um dia que ele só chama assim. Ele diz para a igreja, ele escreve o livro e ele diz assim: qual foi o dia em que o Senhor me deu esta revelação? O dia dele.
no dia do Senhor. Que dia é esse? Ora, meus irmãos, o dia da ressurreição, o dia daquela primeira reunião dos apóstolos, o dia em que Tomé recebeu a revelação do Cristo ressurreto, no primeiro dia seguinte, o dia em que eles partiram o pão, com Paulo já apóstolo, o dia em que Paulo fala para eles se reunirem. Aquele dia ficou como um dia cristão de culto, de tal maneira consolidado que quando João fala aqui dele, ele já diz assim, o dia do Senhor, todos já sabiam qual era o dia. Este dia era o dia da alegria cristã, porque era o dia, irmãos, ligando o antigo dia, que era o sétimo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o primeiro dia, assim como no Antigo Testamento era o dia da nova criação, da antiga criação, melhor dizendo, e da libertação do Egito, este dia é o dia da nova criação, é o dia da ressurreição de Jesus, e é o dia, meus irmãos, da lembrança de que Jesus nos libertou do nosso Egito, do mundo de pecado, e nos deu a nova vida, nos ressuscitou nele, para que nós habitemos com ele para sempre em glória. E isso já começa aqui, espiritualmente, mas vai se concretizar em breve, quando Jesus Cristo voltar. Irmãos, essas coisas, elas precisam estar bem compreendidas por nós, para que nós entendamos o valor deste dia, para a nossa vida, para a nossa alma. Eu quero então colocar aqui para vocês o seguinte, é que se nós não compreendermos que este dia ele está ligado à ressurreição de Jesus, ele é um dia, portanto, nós temos que lembrar disso, e é um dia também que nós temos que lembrar que naquela ressurreição, ela significa para nós a nova criação, e ela significa para nós a libertação do pecado. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o propósito de Deus neste dia. Não é simplesmente um dia em que nós vamos separá-lo porque é conveniente nós cultuarmos num dia da semana. Não, é um dia que deve ser um dia de lembrança deste fato, da ressurreição de Jesus, que nos leva para a nova criação e que nos faz entender que nós fomos libertos nele. É um dia, portanto, é muito importante agora que vocês guardem essa palavra, é um dia de celebração, é um dia de culto, de gratidão a Deus. É um dia que nós vamos celebrar, agradecer, louvar a Deus, como os antigos judeus faziam, celebrando a antiga criação e celebrando a libertação do Egito. Nós hoje vamos celebrar a nova criação, e é claro também a antiga criação, porque Deus está mantendo o mundo, mas nós vamos celebrar muito mais a nova criação, porque é preciso a restauração, mas nós vamos celebrar também, nós vamos louvar a Deus pela libertação, porque nós vamos lembrar de Efésios capítulo 2, irmãos, estando vós mortos em delitos e pecados, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós vamos celebrar que nós fomos vivificados, nós fomos restaurados, nós somos agora novas criaturas, e nós vamos lembrar disso. Que dia Jesus ressuscitou? Quando nós nos reunimos aqui domingo, nós dizemos, Jesus ressuscitou no domingo. Jesus nos deu a nova criação no domingo. Jesus inaugurou a nova vida no domingo. Jesus, quando foi ressuscitado, significa que o Pai aceitou o sacrifício dele. Nós, na ressurreição, significa que o Pai está dizendo, vocês foram justificados, meu filho, nós fomos libertos. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus, assim como no domingo, eles tinham que lembrar que Deus os libertou, e aquele Cordeiro era o símbolo dessa libertação, e apontava para Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa, que no domingo nós lembramos de que ele nos libertou, e é por isso que eles partiam o pão. Não era em qualquer dia, mas era no primeiro dia da semana. Eles partiam o pão, eles celebravam, eles louvavam a Deus
naquele dia. Mas tem uma segunda coisa que é preciso fazer nesse dia, irmãos. Ouvir falar dessa obra. Nós vamos já sabendo que ela aconteceu, nós vamos já para celebrar e para louvar a Deus por esta obra que Deus operou no seu Filho Jesus, mas nós precisamos ouvir mais dela, nós precisamos compreender mais dela, nós precisamos meditar mais nela. O que está acontecendo, irmãos, eu queria deixar bem claro isso para vocês compreenderem o valor deste dia também. O que os discípulos estão fazendo naquela reunião? Eles estão ali para pensar no que estava acontecendo. Eles estavam ali para meditar, eles estavam ouvindo falar que Jesus tinha aparecido para um, aparecido para outro, e eles queriam ali se reunir para entender. Eles ainda estavam confusos, eles não entendiam direito as coisas, mas uma coisa eles fizeram: eles se reuniram para pensar, para meditar, e não meditar por eles somente, mas para entender o que Deus estava fazendo. E quando eles estavam lá, Jesus, o próprio Jesus, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E aí eles entenderam muito melhor. Aí eles compreenderam, aí eles se alegraram. Mas você lembra de Tomé, né? Tomé não, porque Tomé não estava presente. Mas no domingo seguinte Tomé estava presente. E Tomé estava lá, Tomé foi, Tomé se fez presente. Então ele estava lá com os discípulos, ainda que cheio de dúvidas, ainda que tendo falado aquelas coisas, mas ele estava presente. Então, estando ali presente, Jesus então se apresenta novamente e diz para eles: Pai seja convosco. Mas olha para Tomé e diz: Tomé, toca em mim, Tomé. Entende que eu estou vivo e crê que eu estou vivo. E Tomé compreendeu. Então nós temos aqui no primeiro domingo eles compreenderam. No segundo domingo Tomé compreendeu. O domingo não é só um dia de celebração, mas é um dia de aprimoramento da compreensão dessa obra gloriosa. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem no céu nós vamos entender totalmente o amor de Deus. Deus é infinito. A glória dele é tão grande na cruz. A obra que ele fez por nós é tão gloriosa que nós vamos passar a eternidade meditando nessa obra. Você sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos, eles olham para isso e eles querem entender isso. Os anjos, irmãos, que veem a face do Filho de Deus todos os dias, eles querem entender. Eles aprendem sobre Deus, o que Jesus fez, o que Deus fez em Cristo para a nossa salvação. Então, o que significa? Que todo domingo, nenhum cristão pode dizer assim: Jesus já sofreu por mim, eu sei disso, eu entendo disso, eu já ouvi falar muitas vezes sobre isso, que Jesus ressuscitou, eu já ouvi falar. O cristão que fala assim, que pensar assim, está muito defeituoso, está com muitos problemas. Ele não compreendeu que essa é a obra mais gloriosa de Deus. Irmão, se eu fiquei hoje à tarde abismado com aquela nuvem, se ontem à noite eu olhei para a lua e fiquei maravilhado com a lua, vocês imaginem o que é olhar para a obra de Deus no seu Filho. Nunca nós vamos poder dizer assim: já entendi tudo. Nunca nós vamos poder olhar e dizer assim: eu não preciso mais meditar nesta obra. Meus irmãos, nós temos que voltar todos os domingos para falar dessa obra, para entendê-la melhor, para perceber as aplicações e as implicações desta obra para a nossa nova semana, para a semana que começa amanhã. Meu tempo acabou, eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar dos outros pontos, tá bom? Mas essa mensagem de hoje foi para que os irmãos pudessem entender, irmãos,
o valor deste dia, e semana que vem a gente vai continuar falando deste valor, mostrando que esses vão ser meus próximos pontos. Quando nós nos congregamos e nós fazemos esse exercício nos domingos, nós vamos ser cheios de alegria e paz. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele está reinando do céu. Ele é o Rei que está à direita de Deus e em breve voltará. Nós vamos entender que nós temos uma missão neste mundo. Quando nós formos zelosos na guarda do dia do Senhor, nós vamos crescer em tudo isso que eu estou te falando. Nós não vamos nos tornando mundanos, mas nós vamos levando o reino para o mundo. E as pessoas lá vão vir conosco, na medida que nós vamos testemunhar. Nós vamos entendendo que nós precisamos nos preparar para esse dia. E nós vamos percebendo que vai ser triste. E o nosso prejuízo, para a nossa tristeza, é se nós estivermos perdendo este dia e não levando a sério esse dia, como aconteceu com Tomé. Porque este é o dia, esse é o meu último ponto que eu vou falar semana que vem, é o dia que nós ouvimos falar não de morte, mas de vida eterna. É o dia da antessala do céu. Então eu quero encerrar convidando vocês o seguinte. Vamos guardar esse dia, irmãos? Eu quero que vocês pensem hoje à noite. Eu quero lhes incentivar hoje à noite. Separe este dia. Diga assim, programe a sua semana. E diga assim, de segunda a sábado, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Tudo que eu tenho que fazer. Mas este dia, eu não negocio este dia. Porque este dia eu vou meditar no meu Senhor. Eu vou parar tudo para pensar só nele. Para me dedicar só às coisas do céu. Eu pergunto para você, será que isso é pedir demais? Será que isso é dizer, pastor, isso é um exagero? 6 dias para o resto. Não é que você não vá servir a Deus nos outros 6 dias, mas 6 dias você vai se dedicar a muitas atividades que você não vai poder orar muito, não vai poder ir no culto. 6 dias que você vai se dedicar para as outras coisas. Mas é um dia só para Ele. E é um dia só para se dedicar àquele que você diz assim, é o meu Deus. Então será que é um peso isso? Será que é uma carga? Será que é alguma coisa assim que eu digo, não, isso é muito pesado. Eu quero dedicar os 7 dias para as outras coisas, eu não posso tirar um dia para ele. Irmãos, eu quero lhes incentivar. Separe este dia para o Senhor. E domingo que vem, de manhã, nós vamos começar a fazer um estudo, extenso estudo, na Escola Bíblica Dominical, sobre este dia, sobre o 4º mandamento. Lendo os catecismo ortodoxo e catecismo maior. Vamos ficar aqui vários domingos estudando esses catecismos. E eu convido vocês domingo de manhã. E à noite nós vamos concluir essa mensagem. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça no que nós ouvimos aqui hoje à noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque nós podemos ouvir, Senhor, hoje sobre a grande importância do dia do Senhor, não por causa meramente de um dia ser um ídolo para nós, mas porque neste dia é o dia que nós, do nosso tempo, nós separamos para meditar no nosso Deus, no nosso Criador, no nosso Redentor, nosso Salvador em Jesus Cristo, seu Filho amado. Abençoa, Senhor, para que nós estamos aqui e os irmãos que hoje não estão aqui e a nossa igreja e os nossos amigos e irmãos de outras igrejas, que cada vez mais nós possamos nos conscientizar, Senhor, da importância de dedicarmos um dia ao Senhor, para a nossa alma, para o nosso bem espiritual. Que o Senhor opere isso no nosso coração e nos edifique nessa verdade. Em o nome santo de Jesus, para que te amemos, para que te glorifiquemos
e para que sejamos capacitados para levar para as pobres almas que estão lá fora, sem paz, sem esperança, que Jesus é o Redentor, é o Salvador. Em nome de Cristo, faz essa obra, Senhor, na vida nossa e através de nós, na vida deles, através da guarda desse dia precioso, o Senhor Jesus. O dia do Senhor, que assim seja. Amém e amém.